Mateus 26, versículo 36, diz assim: chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Somente até aqui. Você crê que isso aconteceu? Você crê que o Senhor foi desse lugar chamado Getsêmani, que ele levou Pedro, Tiago e o João, e ele começou a se entristecer, ele começou a se angustiar? Você crê nisso? Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Nos reunimos para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, para te cultuar, meu Deus. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir homem algum, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito, registrado, que tudo o que aqui está escrito na Escritura é para nos ensinar, é para nos instruir. E está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nada do que está escrito aqui é por acaso, mas tudo tem um propósito. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos vem o Senhor Jesus. E ele veio no momento oportuno, no momento exato, não é? E após crescer, quando chega aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério público. Vai primeiro ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa a anunciar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E nesse interim, ele ensina o Evangelho, ele ensina a palavra. Nesse meio tempo, nesses 3 anos e meio, ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios. Obrigado, querido. E ele vai fazendo a vontade do Pai, ele vai realizando a obra para a qual foi enviado a fazer. Mas ele sabe que essa obra será consumada na cruz. Ele sabe que é necessário. Ele prepara os discípulos de antemão, ele avisa mais de uma vez que iriam a Jerusalém, ele iria ser preso, torturado, açoitado, crucificado e morto. E ele já de antemão avisa: fiquem tranquilos que até ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele avisa tudo isso. Terminada a ceia, ele vai com os discípulos para este lugar chamado Getsêmani. Se você quiser anotar aí, tiver uma caneta, grife aí Getsêmani, escreva aí do lado, prensa de azeite. Esse é o significado da palavra Getsêmani. E esse lugar ficava no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras tinha esse nome, porque era cheio de oliveira, não é? E as oliveiras produzem azeitona. Muito bem. Quando ele está nesse lugar, ele vai um pouco adiante para orar. Ele chama o Pedro, ele chama o Tiago, ele chama o João. E o texto que acabamos de ler diz que ele começa a se entristecer. Ele começa a se angustiar. Ele sabe aquilo que ele vai passar. E um detalhe,
ele compreende que é necessário passar por isso. A pessoa de Cristo reúne 100% da divindade e 100% da humanidade. É o próprio Deus em forma humana. A alma não quer o sofrimento. Você já viu alguém que em sã consciência gosta de sofrer? Você já viu alguém que em sã consciência gosta de tristeza? Com sinceridade, a gente prefere a tristeza ou a alegria? Eu prefiro a alegria, não é? Você prefere a angústia ou a paz? Eu prefiro paz. A menos que seja alguém cujas faculdades mentais não estejam boas, do contrário, qualquer pessoa normal vai preferir a alegria, vai preferir a paz, não é? A alma, então, aqui sabe do martírio que vai passar. É por isso que ele ora, dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Isso é a humanidade se manifestando, é o lado, a parte humana. Só que deixa claro, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele compreende que é necessário que ele passasse por isso. Estava profetizado através de Isaías que ele seria moído. Ele compreende tudo isso. E querido, querida, é necessário compreender e discernir, entender. E é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Em primeiro lugar, a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que geramos. Não precisa ser um médico, nutricionista, endocrinologista para saber que se a pessoa não se alimenta bem, ela pode desenvolver uma série de doenças como triglicérides, colesterol, diabetes. Você sabe que diabetes causa cegueira, né? Você sabe que diabetes pode até amputar membro. Você não sabia? Conheço gente cega por causa de diabetes. Magro, viu? Antigamente dizia, porque é gordo. Conheço gente magra, diabética, diabetes lá em cima. Conheço gente cega por causa de diabetes. Conheço gente que teve que amputar pé por causa de diabetes. A culpa é de Deus? É do diabo, então? Quem comeu mal? Então, tem gente que tem problemas financeiros, não é? Por culpa própria. Por exemplo, se a pessoa ganha um X, seja 1.000, 2, 5, 10, 1 milhão, sei lá, se ela ganha X, o que é o recomendável? Gastar o valor que ganha ou gastar menos? O que você acha? Ou mais? Isso não é a lógica, gastar menos? Só que tem gente que ganha um valor e gasta o mesmo valor, vai ver enforcado. E o que é pior? Tem gente que ganha X e gasta, mas vai viver com a corda no pescoço, vai ter briga dentro de casa. Banco não tem coração, banco tem cofre, banco vive de juro. Tá nem aí se você tem o que comer, tá nem aí se tem paz na sua casa, quer o juro, quer o dinheiro. E tem gente que é pródigo, tem gente que ganha um valor, aí tá lá o limitão no banco e vai lá e torra, gasta. Ganha um valor, o limite do cartão é o dobro, é o triplo, vai lá e gasta, e vai ter um monte de problema. É óbvio que às vezes tem situação de força maior. Esses dias, um irmão, coitado, foi vítima de um golpe. Clonaram o WhatsApp do irmão dele, e aí esse fraudador entra em contato com ele, fulano, eu tenho aqui um boleto para pagar, era uma quinta, sexta-feira, tem como você pagar para mim? Na segunda-feira eu te devolvo o dinheiro? Ele falou, tem, mas na segunda eu vou precisar, que eu tenho um compromisso na segunda. Ele, não, fica tranquilo, paga para mim, segunda eu coloco na sua conta. E ele, pensando que era o próprio irmão, manda o boleto, R$7.000, pagou. Chega na segunda-feira, não teve contato, não teve nada, final do dia ele liga, fulano, meu dinheiro. Que dinheiro? O boleto que eu paguei. Ele falou, não, mas não falei nada. E aí foi que ele descobriu, coitado, que ele foi vítima de um golpe. Tem situação de força maior? Tem. Como tem gente que cuida, não é, da saúde e às vezes descobre a enfermidade, mas tem problema que a própria pessoa causa. Diga para a pessoa que está do lado, tenha discernimento. Porque tem muita gente que coloca a culpa no outro. Não, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do patrão, é do empregado, a culpa é do pastor. A culpa é tua, irmão. A culpa é tua. Assuma os teus erros. Olhe para você, veja aquilo que está errado. Se está se alimentando mal, comece a se alimentar direito. Se está gastando demais, economize. Veja o que você precisa corrigir. Tem gente que gosta de botar a culpa no diabo daquilo que ela mesma faz. Usa o cartão e vai dizer que é o Satanás que gastou? Você gastou. Então discirna as coisas.
Mas mesmo que não gere problema nenhum, seja uma pessoa extremamente organizada, né? Organizada com a saúde, organizada com as finanças, organizada no casamento, mesmo assim, aflições virão. Mesmo assim, angústias virão. E é necessário passar por elas. E a palavra nos ensina como lidar com as aflições, como lidar com as angústias da vida. E Jesus sabe disso. E Ele pode nos ajudar, Ele pode te ajudar. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vai lá comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já estiver dormindo, diga amém. Glória a Deus. Hebreus 4,14 está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Note que tem dias que o céu está azul, o sol brilha, tudo dá certo, tudo é uma maravilha. Tem dias bons, tem ou não tem? Só que tem dias que o céu está cinza, o sol não aparece. Tem dias que são difíceis, tem dias que são maus. Quando é o tempo oportuno? Na hora da adversidade, na hora da angústia. É na hora da angústia, é na hora do problema, é na hora da aflição que nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco, independente da situação. É na hora da adversidade que nós temos que lembrar que o Senhor é o nosso ajudador. É na hora da angústia que nós podemos, como disse o salmista, né, Deus usou para dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando está tudo bem é fácil. Tem gente que nem cristão é e é feliz da vida quando está tudo bem. Mas quando a aflição vem, quem não conhece a Deus, o desespero bate, a depressão chega. Na hora da adversidade, o Senhor está conosco. Agora é necessário compreender, as aflições virão. Passe aí algumas páginas na carta de Tiago, no capítulo de número 1, está escrito assim no versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Pastor, está escrito aqui tentação, não é? Se você ler o versículo 3, você vai perceber ninguém sendo tentado. Diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quem é que tenta? O tentador, o diabo. Qual o propósito da tentação? Cair no pecado. O diabo prepara a circunstância para que a pessoa caia no pecado. Por exemplo, alguém gosta de mentira, não é? O fraco é mentir, o diabo prepara uma circunstância para ela ser forçada a mentir. A fraqueza é dinheiro, o diabo prepara uma circunstância para que ela pegue o dinheiro. A fraqueza é bebida, o diabo prepara a gente para dar bebida. A fraqueza é droga, é mulher, seja o que for. O intuito da tentação é cair no pecado. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus prova, Deus prova. E o texto está dizendo, meus amados irmãos, tendo grande alegria quando caís em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, vou lhe dar uma analogia. Acho que todo mundo aqui já foi na escola, alguns jovens ainda estudam. Você sabe que na hora da aula, o professor explica, anota no quadro qual é o dever do aluno. Primeiro lugar, prestar atenção. Segundo lugar, anotar. Estudar, porque o dia da prova vai chegar. Na hora da aula, o professor tira dúvida. Na hora da aula, ele esclarece. E na hora da prova? Na hora da prova, você tem que mostrar que aprendeu. E se não for aprovado, tem que fazer de novo, até ser aprovado. Deus faz mais ou menos assim. Ele explica, ele esclarece, só que tem gente que não presta atenção. Tem gente que ouve uma vez, já entende. Por exemplo, os ninivitas ouviram uma pregação do Jonas. Sabe qual foi a pregação do Jonas? 40 dias essa cidade vai ser destruída. Simples assim. Ele não disse para ninguém, se arrependa do seu pecado.
Ele não disse para ninguém, ore, jejue, talvez Deus suspenda o juízo. Não! Em 40 dias essa cidade será destruída. Curto e grosso. Quando o rei ouviu aquilo, opa, parou tudo. Só precisou uma vez, uma palavra, precisou duas. Todo mundo vai orar. Deixa a maldade das mãos. Se converta ao Deus de Israel. Se arrependa dos pecados, jejum geral. Uma palavra. Aí Jesus, nos dias em que esteve na terra, disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito o que eu fiz aqui, eles existiriam até hoje. Ai de vocês, geração má e adúltera. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e condenarão essa geração, porque creio na pregação do Jonas. E está aqui quem é maior do que o Jonas. Note então que tem gente que ouve, mas não muda. Entra por aqui e sai por aqui. Aí vai ver na prova. Porque não aprendeu para ser aprovado. Na hora de colocar em ação, não aplica. É muito bom ouvinte, mas não praticante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é necessário ser praticante. Na hora da luta, na hora do problema, na hora da adversidade, tem que colocar a fé em ação. E é fácil ser cristão dentro da igreja. O difícil é dentro de casa. O difícil é no trabalho. O difícil é lá fora. Aqui dentro é fácil. Sentar, bater palma, glória a Deus, levanta, senta, depois vai embora. Isso é moleza. O difícil é o dia a dia. O difícil é tirar a Bíblia do papel e colocar no coração. Tirar do coração para vir para a boca, para declarar, para profetizar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, é necessário virem as aflições, elas virão. E Deus nos instrui para atravessarmos. Passe aí algumas páginas na carta de Pedro, no capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Só pergunte aí para a pessoa que está do lado, você se alegra com a salvação? Se a salvação não te alegra, o que vai te alegrar? Se você se alegra mais com as coisas aqui da terra do que com a salvação, você precisa avaliar com calma se você é salvo. Se as coisas da terra têm mais valor para você do que as coisas do céu, seu coração está longe de Deus. Continuando a leitura. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Note então que a palavra está falando, se alegre na salvação, ela está próxima de chegar, mas compreenda que até ela chegar de fato, a eternidade, é necessário as provações. Qual o intuito delas? Lapidar a nossa fé. Note que o texto deixa claro, a fé para Deus vale mais do que o ouro. Você sabe que dos metais que existem nesse planeta, o ouro é o mais caro, o ouro é o mais precioso. Tem gente que mata e morre por causa de ouro. Tem gente que mata por causa de dinheiro. Para Deus a fé vale mais do que dinheiro. Tem coisas para Deus que valem muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer quantia. E a fé é uma delas. Diga para a pessoa que está ao teu lado, batalha pela fé, porque diante de Deus ela é preciosa. Batalha pela fé, porque ela pode te manter de pé. Batalha pela fé, está escrito, tudo é possível ao que crê. Então Deus permite as provações para que a nossa fé seja exercitada. O intuito da provação não é nos destruir.
O intuito das aflições, das adversidades da vida, não é nos colocar para baixo para pensarmos, eu estou só, eu estou largado, ninguém está nem aí por mim. Não, de maneira alguma. O intuito das aflições da vida virem é exercitarmos a fé e acreditar, o Senhor está comigo, Ele é fiel, Ele é poderoso, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou alinhar a minha vida com a palavra, eu vou alinhar o meu caráter com o de Jesus, eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, eu vou combater o bom combate e eu vou vencer, porque é promessa do Senhor. Essa angústia hoje vai ser o testemunho de amanhã, esse choro hoje vai ser a alegria de amanhã. Essa é uma fé que agrada a Deus, não é uma fé Nutella. Nós vivemos em dias de gente, você pergunta, e aí, como vai a fé? Que fé? Não, mas fé para salvação, fé para quê? Tá feio o negócio. Não, mas já começa diferente de uma pessoa que tem verdadeiramente convicção de fé. Ô fulano, é aquela situação, questão de tempo, a vitória vai chegar. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu estou certo, Ele é poderoso, Ele vai fazer na minha vida, estou convicto. É na hora das aflições, via de regra, que o inimigo da nossa alma vai, cirandar. Capítulo 5 de Pedro, o versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É nas horas de aflição que o diabo vem. Cadê Deus que não muda a tua vida? Se você é de Deus, por que você está passando por isso? Aí é necessário discernir. Se fez errado, tenha humildade de pedir perdão, se arrepender e deixar o pecado. Não vigiou na alimentação? Começa a vigiar. Não vigiou nas finanças? Começa a alinhar. Quem está entendendo, diga amém. Ô, pastor, mas não fiz nada errado. Então compreenda que tudo está na mão de Deus. Jó não fez nada errado. Se há um homem que se pode dizer, esse tem caráter ilibado, é o Jó. Deus é testemunho do Jó. Deus diz, não tem ninguém na terra como ele. Reto, sincero, temente e se desvia do mal. É Deus falando. Não é ele batendo no peito e dizendo, esse cara sou eu. Deus conhece o coração do cara. Uma tragédia vem sobre a vida dele. Ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Minha vida está na mão dele. Ele tem o melhor para mim. Pode vir a angústia que vier, pode vir a adversidade que vier. Eu sei que o meu Redentor vive. O diabo se levantou. Ele não tinha um conhecimento que a gente tem hoje. Ele não tinha uma escritura, ele não tinha nada de escritura. Não é? Dizem alguns que Jó é o primeiro livro em termos de datação da escritura. A partir do momento que vem Moisés, a lei, o tabernáculo, é referência até Jesus. Jó é anterior a isso. Jó é o sacerdote da sua casa. Jó é o que clama pela sua família. Jó é o que apresenta sacrifício pelos seus filhos. Não tem lei, não tem Moisés, não tem nada disso. A história é anterior. Ele conhece Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Hoje tem gente que conhece a Bíblia inteira e não tem a fé que eu já tenho. Conhece a Bíblia inteira, mas não tem o caráter que eu já tenho. Só é crente dentro da igreja. Faz tudo errado, coloca os pés pelas mãos, toma decisão precipitada e depois ainda bota a culpa em Deus, bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa em qualquer um. Só não traz a responsabilidade que é para si. Deus não gosta de gente assim, querido. Tem que ter discernimento naquilo que fez errado, pedir perdão, se alinhar. Mesmo que não fez nada de errado, a aflição veio, acreditar o meu Deus é poderoso, Ele vai se levantar sobre a terra, Ele vai mudar essa história, mas eu vou fazer a minha parte para isso acontecer. O diabo se voltou contra o Jó, sim ou não? Sim. O Jó não sabia, hoje eu e você sabemos. Mas o versículo 9 diz, ao qual resisti firme na fé. O diabo veio dizer onde está Deus? Deus está aqui no meu coração, é comigo, é a promessa dele, eu não estou só desamparado. Ah, por que essa situação não muda? É questão de tempo, vai mudar, porque é a promessa dele, o choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Isso é convicção de fé, isso é certeza, isso é fé sólida, isso é fé firme. Jesus sabe o sofrimento que tem que passar, Ele sabe que é necessário passar, e Ele sabe que ninguém pode passar no lugar dele. Aquilo que é para ele fazer, nenhum outro ser humano na terra pode fazer. Aquilo que é para você passar, ninguém vai passar no seu lugar. Teu marido não vai passar no teu lugar. A tua mulher não vai passar no teu lugar. Teu filho não vai passar no teu lugar. Mas compreenda,
é necessário para ter músculos espirituais. É necessário exercitar a fé para ter uma fé sólida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Jesus sabia que na sexta-feira era martírio. Numa sexta-feira como essa, ele sabia açoitamento. Ele sabia crucificação. Ele sabia derramar até a última gota de sangue. Mas ele também sabia que o dia da ressurreição iria chegar, e ele iria ressuscitar glorioso e resplandecente. E meu irmão, acredite, talvez hoje você esteja em choro, talvez hoje você esteja em angústia, talvez hoje seja tempo de martírio, mas creia, o sol vai brilhar, a luz vai resplandecer, e o Todo-Poderoso vai agir em teu favor. Se você crer e perseverar, ele vai operar na tua vida. Se você não der lugar para o diabo, se você não recuar nem desistir, se você batalhar pela fé, você vai ver a glória dele na tua vida. Nós vivemos em dias que muita gente tem desfalecido. Vivemos em dias que muita gente tem desanimado. Vivemos em dias que muita gente tem caído na lábia do inimigo. Gasta tempo com muita besteira e não gasta tempo com Deus. Tem gente que é tão fácil para distrair. Tem gente que até na igreja não consegue prestar atenção na pregação. Até na igreja. Às vezes vem de corpo presente, a cabeça está longe. Na hora da aula, na hora de prestar atenção, não presta. Na hora de anotar, não anota. Na hora de orar e abrir o coração e deixar a glória do Altíssimo encher, está com a cabeça em outro lugar. Aí tem gente que vem murcha e sai vazio e não sabe por quê. E aí diz que é cristão, e aí toma ceia, e não sabe por quê, vive levando lambada do diabo. Porque não faz o dever de casa. Porque não busca de todo o coração, porque não tem discernimento. E aí o diabo pinta e borda. Ô querido, não é para isso que o Senhor te chamou, não. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é para fazer de você mais que vencedor. É para você ter uma vida vitoriosa nessa terra. É para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. É saber que em breve ele virá e os sinais estão aí, em breve ele virá, mas quando estivermos aqui, nós vamos ter vida vitoriosa, porque ele está conosco. Ah, pastor, a tristeza chegou, vai passar. A angústia chegou, vai passar, porque ele vai fortalecer o teu coração. Hebreus 11 fala de gente que pela fé apagou a força do fogo. E isso remete direto aos 3 amigos de Daniel que estavam na Babilônia. Você conhece a história, não é? O rei faz uma estátua, 15 metros de altura por 3 de largura, faz um decreto, na hora que a música tocar, todos têm que dobrar o joelho. Eles não dobram o joelho. E aí contam ao rei, o rei manda trazê-los. Ó, vou dar uma colher de chá para vocês. Vou mandar tocar para vocês. Vocês dobram o joelho. Tá bom? Não. O que eles dizem? Não vamos dobrar o joelho, porque esses joelhos só se dobram diante do nosso Deus. Aí o rei diz, eu vou jogar vocês na fornalha, eu quero ver que Deus vai livrar vocês. E eles deixam claro, o nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. Mas se ele não livrar, preferimos morrer na fornalha do que negar a nossa fé. Isso é convicção de fé. Isso é não negociar valores. Isso é ter a palavra enraizada no coração. Isso é combater o bom combate até acabar a carreira para guardar a fé. Isso é ser fiel até a morte. É compreender, independente da minha vida, a palavra de Deus está acima e eu vou ser fiel a ela. O rei manda amarrá-los, pés e mãos, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Joga eles lá dentro. O fogo estava numa intensidade tamanha que quem jogou eles morreu queimado. Eles caem lá dentro. O fogo queima as cordas que os amarravam, mas não toca neles, porque o Senhor estava lá com eles. O fogo estava ardendo do mesmo jeito. O fogo era intenso do mesmo jeito, só que não tinha mais poder de queimá-los. Não tinha mais poder de feri-los. O poder do fogo cessou. Eles estavam andando dentro do fogo. Estavam andando. Talvez, quem sabe, até sentaram no tição de fogo, não é? Para descansar e estão lá conversando. Imagine aqueles 3 conversando com Jesus lá dentro.
O fogo não tinha poder sobre eles. Ô, querido, quando você tem convicção de fé, Jesus está comigo. Pode vir o problema que vier, não tem mais poder de desesperar. Pode vir doença, problema financeiro, problema conjugal. Não tem mais o poder de roubar a paz. Não tem mais o poder de dominar a vida. Porque vai entender o que Paulo entendeu. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo, Ele é poderoso. O poder das aflições não me domina mais. O poder das angústias não me domina mais. Porque o Senhor está comigo, acredite, Ele está com você, e creia, Ele vai mudar essa história. Aqueles 3 saem lá de dentro, não tem um fio de cabelo queimado, a roupa não está queimada, não tem nem fedor de fumaça, porque o Senhor estava com eles lá. E o mesmo Deus que estava com eles lá, está com você também. E o que Deus viu naqueles 3, quer ver em mim e em você. Só que a decisão é nossa, é individual, é particular. Eu posso interceder por você, você pode interceder por mim, só que eu não posso obedecer no teu lugar. Cada um tem um coração. O meu coração é o meu, o teu é o teu. Não é? E a fé tem que estar aqui dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada, e ela tem que vir acompanhada de perseverança. Ela tem que vir acompanhada de obediência. A fé tem que vir acompanhada de paciência. Hebreus capítulo 10, abra comigo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Abra aí comigo. Olha o que diz aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36. E é algo que falta aos nossos dias. Vivemos na geração miojo. Gente que não tem paciência para nada. Miojo é 3 minutos, não é? Gente que não tem paciência para nada. Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você nota que a vontade de Deus vem antes da promessa? Compreenda, antes de Deus mudar as coisas do lado de fora, Deus tem que mudar as coisas aqui dentro. Tem mulher que quer que o marido mude, mas se não mudou nem o teu coração, deixa ele mudar o teu coração primeiro. Tem marido que quer que a mulher mude, não, queria tanto que ela largasse o vício, queria tanto que se convertesse, queria tanto que o comportamento fosse diferente. Deixa Deus trabalhar primeiro em você, depois ele trabalha no outro. Ah, eu queria tanto que o meu filho fosse diferente, mas você ensina ele, você é exemplo para ele. O teu interior é cheio da presença de Deus. Ah, eu queria tanto que o cliente mudasse, que o patrão mudasse. Muda você primeiro. Primeiro faz a vontade de Deus. Cargos vêm e vão. Títulos podem perecer, mas a maneira que você trata o outro marca o coração. A maneira que você se comporta vai tocar o coração de quem está à tua volta. E querido, deixa ele entrar no teu interior. Deixa a vontade dele ser prioridade. Ele está no Getsemane. Jesus vai exalar dali a pouco gotas de sangue, mas ele sabe que é a vontade de Deus. E ele está disposto a sacrificar a vontade dele para que a vontade do Pai seja em primeiro lugar. Ele dá exemplo disso. Deixa a tua vontade em segundo plano. Coloca a vontade dele em primeiro lugar. Ele vai operar maravilhas na tua vida. Às vezes tem gente clamando por saúde e Deus dizendo, libera perdão. Não, Senhor, mas eu quero que o Senhor cure dessa enfermidade. E Deus dizendo, mas você tem que perdoar seu pai, sua mãe, seu marido. Não, Senhor, mas abra a porta de emprego. Mas você tem que pedir perdão para o outro. Não, mas faz aquilo. E o Espírito Santo querendo lapidar aqui dentro, mas ainda não entendeu. Faz a vontade de Deus primeiro. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele vai te surpreender. Aí ele vai realizar maravilhas. Aí ele vai fazer até o que você não pediu. Aí ele vai operar o sobrenatural. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Oh, meu irmão, ele não demora, ele não se atrasa, ele capricha na vitória. Não atrapalha ele, creia. Faz a tua parte que ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Na sexta-feira, o Senhor Jesus foi para o martírio, mas ele sabia que iria ressuscitar e ressuscitou. Glorioso, resplandecente, vive e reina para todo sempre. Deixa o Espírito Santo lhe trazer discernimento, para você olhar, para a sua própria vida.
Para você corrigir o que precisa corrigir, para você acreditar. É Ele o nosso ajudador, Ele o nosso socorro na hora da angústia. Mas primeiro aqui dentro tem que mudar, para depois as coisas do lado de fora mudarem. Primeiro, um coração transformado. Primeiro, uma fé sólida, enraizada, alicerçada nele. Aí depois ele cura as enfermidades. Ele liberta, ele prospera, ele realiza maravilhas. Deus não deve nada a ninguém. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu único filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? A pergunta traz implícita a resposta. Se o Pai nos ama de uma tal maneira, que deu o único filho para morrer por nós, por amor, será que ele não traz cura? Será que ele não traz libertação? Será que ele não realiza maravilhas? Ele realiza. Agora, primeiro, ele quer realizar aqui dentro. E nós temos que deixar. E nós temos que acreditar. E eu pergunto, você crê nisso? E você crê que ele quer fazer maravilhas em sua vida? E você está disposto a batalhar pela fé? E você crê que em breve ele virá? E você crê que enquanto estiver aqui nessa vida, vencerá todas as angústias e aflições? Pastor, eu creio. Nós vamos orar e falar com ele agora. Você pode ter chegado aqui entristecido, só sai entristecido se quiser. Você pode ter chegado aqui com o coração pesado, só sai desse jeito se quiser. Porque ele tem paz, ele tem refrigério, ele quer manifestar a glória dele na tua vida.